Olá, meu nome é Karine Aguirre e neste vídeo eu vou demonstrar como incluir ações aos componentes dos dashboards. Pois bem, para que nós possamos trabalhar então aqui com a opção de ações nos componentes dos dashboards, eu vou até a área de dashboards, clicando aqui em visões, em seguida em painéis, e aqui eu vou clicar no ícone mais, que é para abrir uma nova área de criação de dashboards. Então, aqui vocês podem selecionar um componente qualquer. Para esse exemplo, eu vou selecionar o componente área de texto. Então, assim que eu selecionar o componente, já é possível visualizar a aba de ações, onde aqui eu posso configurar ações para quando eu clicar uma única vez no componente, para quando eu der um duplo clique no componente, ou também configurar uma tooltip. Então, aqui nas configurações para um clique, nós temos as seguintes opções. Nós podemos selecionar para que não seja feita qualquer ação quando clicar uma única vez nesse elemento, então eu deixo selecionado aqui como nenhum. Eu também tenho a opção de elemento, onde eu tenho dentro dessa opção, eu tenho informações em nova aba, detalhes em nova aba e detalhes na janela. Se eu escolher aqui a opção informações, eu vou atualizar aqui, vou tirar da opção de edição e vocês podem notar que quando eu clicar uma única vez nesse componente, o Opemon já vai me informar que foi realizada uma ação para abrir uma nova URL e pergunta se eu desejo prosseguir. Eu vou clicar aqui em sim e vocês podem notar que o Opemon ele vai abrir a área de informações estendidas referente àquele elemento que estava associado ao componente. Vou voltar aqui para o modo de edição, vou selecionar novamente o meu componente, vou vir aqui na aba ações, e agora eu vou trocar essa opção de elemento para detalhes em nova aba. Vou atualizar aqui, vou voltar para o modo de visualização, e quando eu clicar no meu componente, o Opemon novamente vai me informar que essa ação ela vai abrir uma nova URL e pergunta se eu desejo prosseguir. Clico em sim, então eu vou ser direcionada para uma aba, onde já traz o meu elemento filtrado na Status Grid. Então, quando eu trabalho com a opção Detalhes, eu vou visualizar a Status Grid, que é onde eu posso visualizar a informação do host ou do serviço, o estado, quando foi feita a última checagem, duração e os detalhes referentes a essas checagens. Vou voltar lá para o meu dashboard, vou voltar para o modo de edição, vou selecionar aqui o elemento, vou vir na aba Ações, e aqui eu vou alterar para detalhes em nova janela. Então, vejam, vou atualizar aqui, vou vir para o modo de visualização e quando eu clicar uma vez, vejam que essa opção, ela abre um pop-up dentro do dashboard. Então, ela não vai abrir uma nova aba no meu navegador. Eu simplesmente vou ver essa informação dentro do próprio dashboard. Vou fechar aqui, vou voltar para a opção de edição, onde vocês podem notar aqui também que além da opção de elemento, nós também temos a opção dashboard, onde nós temos aqui o dashboard em nova aba, em nova janela ou interno. Nesse caso, ele não vai abrir a informação relativa ao elemento que está associado. Ele vai abrir um novo dashboard, do qual eu vou selecionar aqui. Então, eu vou dizer qual é o dashboard que eu quero que abra e a forma como eu quero que ele abra. Vou atualizar. Vou vir aqui para o modo de visualização. Então, quando eu clicar nesse componente, o que vai acontecer? Vai abrir uma nova aba dentro da minha área de dashboards com aquele dashboard que eu selecionei. Vou voltar aqui para a aba onde eu estava trabalhando, do dashboard que eu estava trabalhando. Vou clicar aqui para voltar para o modo de edição. E vejam que eu também tenho a opção de janela. Vou selecionar aqui a opção de janela, só para que vocês vejam como é que funciona. Vou atualizar meu dashboard e vou voltar para o modo de visualização. Então, quando eu clicar aqui no componente, vejam que o Opemon ele vai abrir uma pop-up dentro do meu dashboard, com aquele dashboard que eu selecionei que deveria abrir. Então, essa opção aqui, ele vai abrir uma nova janela dentro do próprio dashboard. Ele vai abrir um pop-up dentro do meu dashboard. E nós temos também aqui a opção de interno. Então, vou clicar aqui no interno, vou atualizar, vou vir para o modo de visualização. Quando eu clicar no componente, o Opemon aqui, nesse caso, ele vai me alertar que o conteúdo que eu criei, ele vai ser perdido caso eu não salve. Então, eu devo salvar antes de continuar. Como eu não salvei, vou clicar em não. Vou voltar para o modo de edição. Agora, eu vou vir aqui e vou salvar o meu dashboard. Vou voltar para o modo de visualização. Agora sim, agora eu clico no meu componente e vejam que o Opemon ele vai abrir aquele dashboard do qual eu selecionei para que ele abra. Porém, ele vai deixar um link aqui para que eu volte para o dashboard original. Então, ele mostra aqui o nome do dashboard que eu criei, que eu estava trabalhando. Se eu clicar nele, eu posso voltar
para aquele dashboard que eu estava criando. Vou clicar nele aqui para nós voltarmos e vou voltar para o modo de edição. Então, além da opção de dashboard, nós também temos mais uma opção, que é a opção de URL externa. E aqui nós temos somente a opção para abrir em nova aba. E aqui eu vou selecionar qual é a URL que eu quero que abra. Vou botar aqui o site da OP Services como exemplo. Vou atualizar. Vou vir para o modo de visualização. Então, quando eu clicar no meu componente, o OPMon vai informar que essa ação ela abrirá uma nova URL, pergunta se eu realmente desejo prosseguir. Clico então em sim e ele então vai abrir uma nova aba no meu navegador com aquele site que eu inseri. Vou voltar aqui para o meu dashboard, voltar para a opção de edição. Então, essas são as ações que nós temos disponíveis para um clique. Notem que para duplo clique, as opções elas são idênticas. Porém, essa ação só vai ocorrer quando eu der um duplo clique em cima do componente. Mas as opções elas são idênticas para clique e para duplo clique. E depois nós temos aqui a opção de ação Tooltip. Nós podemos deixar selecionado como nenhum, ou seja, não vai ter tooltip. Nós também podemos selecionar aqui a opção detalhes do elemento. Vou mostrar para vocês como é que ela fica. Vou atualizar aqui. Vou vir para o modo de visualização. Então, quando eu posicionar o mouse sobre o meu componente, eu vou ver as informações relativas ao meu elemento. O estado, o tipo, qual a tentativa atual e os detalhes. Vou voltar aqui para o modo de edição. Então, aqui eu tenho a opção detalhes do elemento e também tenho a opção de texto personalizado. Vou clicar aqui e eu posso incluir um texto qualquer, livre, para ser exibido quando eu abrir a tooltip. Então, eu posiciono o mouse sobre o componente e eu já consigo visualizar o texto que eu criei. Vou voltar aqui para a edição. E observem que eu também tenho a opção de utilização de macros aqui. Então, aquelas mesmas opções que eu já tinha mostrado para você sobre o uso das macros, eu também posso usar aqui. Então, se eu quiser que ele exiba a data, eu vou botar percentual, date, percentual. Vou atualizar aqui, vou vir para o modo de visualização e aqui ele já me traz a data, porque ele vai substituir a macro pela informação. Lembrando que as opções disponíveis de macro, elas podem ser consultadas na nossa base de conhecimento, que é em kb.opservices.com.br, e na área de busca, façam uma busca por macros, que lá vocês vão visualizar todas as macros que nós temos disponíveis para uso. Obrigada por assistir e continue acompanhando os nossos vídeos.